Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, tá ok? E aí o que acontece, ó? Na aula de hoje a gente vai estar respondendo algumas questões, né? A respeito um pouco da gramática. A gente fizemos várias questões de interpretação do texto. Então hoje a gente vai estar dando uma olhada nos aspectos gramaticais novamente, né? Tendo em vista de que a gente viu o presente perfeito e exercitamos pouco, né? Então eu vou deixar um pouco a nossa interpretação de texto de lado por algumas aulas, para a gente estar podendo exercitar a nossa parte gramatical, né? Para isso a gente sempre vai estar com o auxílio do livro, né, pessoal? É importante que a gente esteja com o livro em mãos. Vou mostrar a vocês como responde, como é que a gente faz essa questão da resolução de questões no presente perfeito, e posteriormente vou estar passando uma atividade no livro de vocês, né? Essa atividade do livro a gente vai ter a oportunidade de corrigir ela nas aulas seguintes, tá bom? Então vamos lá. Olha só, você tem aí ó, a sentença, ó, complete the sentence with the present perfect tense. Ó, ele pede o que? Para que você complete com o presente perfeito. Antes de você entrar na questão, pessoal, é de suma importância que você lembre o seguinte, ó, das estruturas. Isso é muito importante ser frisado, ó. A estrutura da afirmativa, por exemplo, ela vai seguir o que? A1, sujeito mais o auxiliar, né? Na verdade, os auxiliares, né? Porque são dois, né? Isso a gente tem que lembrar, have ou has, né? Mais o verbo principal, né? Mais o verbo principal no particípio passado. Ok? E o complemento, né? Se a frase vier com um complemento, mas não é obrigatório o complemento, tá bom? Pronto, então assim a gente finaliza. Essa é a nossa forma afirmativa. E aí você percebe o seguinte: a forma afirmativa é o que está sendo pedido na primeira questão, né? Tendo em vista que a afirmativa é quando a gente tiver a ausência do not, que é o não, e também do ponto de interrogação, porque o ponto de interrogação identifica que a frase é interrogativa. Então, vamos lá para a resolução. Temos aqui, pessoal, em xeque, primeira questão, todas as sentenças elas vão ter pronomes pessoais, né? Subject pronouns. Então é uma questão que vai ficar um pouco mais fácil, né? Porque a gente lembra que temos o auxiliar have, que é usado para I, you, we, they. Não é isso? Temos o auxiliar has, que é usado para he, she e it, para a terceira pessoa de singular, essas três pessoas. E pronto. Então nós temos aqui na letra A, o I. O I a gente sabe que é have, então ficaria, ó, you have. Agora olha só o verbo, pessoal. Cuidado com o verbo. To do, ele é um verbo irregular. Ele é o verbo fazer. O seu particípio passado, ó, done. We have done the exercise. Ok? Então essa seria a forma da letra A. Lembrando que to do é um verbo irregular. E quando a gente vai fazer a forma irregular, a gente tem que lembrar da lista de verbos irregulares que você já sabe que tem que aprender, não tem jeito, pessoal. Está lá no final do nosso livro. E sempre retira o to, tá? Vamos lá, próximo. Próxima sentença, letra B. Nós temos agora she. She é terceira pessoa do singular. Para a terceira pessoa do singular, a gente vai usar o que? A forma has. Então, she has. Professor, to run, ele é um verbo regular, irregular. Primeiro, ele é um verbo correr. Ele é um verbo irregular, pessoal. Tome muito cuidado. O verbo irregular,
ele não tem regra, ele tem que ser memorizado. Observe como é que ele vai ficar, ó. Run, dessa maneira. Muitos alunos costumam dizer, poxa pessoal, o professor, run, ele é regular porque ficou igual. Não, gente, já foi visto isso, que um verbo ele é tido como regular quando no particípio passado ele vem recebendo ED. Ele é tido como irregular quando ele não recebe ED, ou seja, sua forma ela vai estar presente na lista de verbos irregulares. Então, tome muito cuidado. Se o verbo tiver a mesma forma de primitiva, né, a forma normal, for igual à forma do particípio passado, isso não significa dizer que o verbo ele é regular, não. Aí é que ele é irregular, porque ele não está seguindo as regras. Regular é o verbo que recebe ED. Pronto, ficou claro, né? Então vamos lá prosseguir. Letra C. Na letra C, nós temos em foco aí o verbo to love, muito utilizado na língua inglesa. Só que antes eu tenho o pronome I. I é o meu sujeito. Para I eu vou usar have, ou seja, I have. Vamos observar o seguinte. To love, ele é um verbo regular e ele termina em E. O que acontece? Quando o verbo terminar em E, a gente vai fazer apenas o acréscimo do D. Não é isso? Então, ó, I have loved Samara. Então, ó, terminou em E, eu vou fazer o acréscimo apenas do D. Próximo. Nós temos agora you. You é o que? É subject pronoun de segunda pessoa. E aí a gente vai usar have, ó, you have. To stop. To stop, ele é um verbo regular que a gente tem que ter muito cuidado. Ele é um verbo que se encaixa na regra do CVC. Olha só. Não pode esquecer disso. Professor, o que é esse CVC? Esse CVC, gente, é consoante, vogal, consoante. Ou seja, quando eu tiver consoante, vogal, consoante em monossílabos, eu vou fazer o acréscimo, eu vou acrescentar, vou dobrar a consoante final. Então, stop. E depois acrescentar o ED, tá bom? Então eu dobro a consoante final e acrescento o ED. Por ele ser um verbo monossílabo, terminar em CVC. Tranquilo, gente? Próxima questão, a segunda questão. Olha, a segunda é uma questão bem familiar pra gente, né? Pede o quê? Que a gente complete, põe as frases, né, da sentença anterior na forma negativa. Aí a gente vai ter que estar lembrando também como é que funciona essa forma negativa, né? A negativa funciona dessa maneira aqui, ó. Nós teremos sujeito mais auxiliar have ou has mais, olha só, not, que é o, se é negativa, gente, tem que ter a presença do não, não é isso? Se é forma negativa, tem que ter o não na frase. Que mais? Mais verbo principal no particípio passado. No particípio passado. Olha, outra coisa que tem que ser muito observado. O verbo continua no particípio passado. Mesmo sendo na forma negativa, eu deixo o verbo modificado. Por que, professor, que ocorre isso? Porque a gente tem que lembrar que o presente perfeito ele é um tempo verbal composto. Ou seja, tem que ter uma locução verbal. Então, sujeito, auxiliar, partícula de negação, verbo principal no particípio passado, mais complemento.
friso, o complemento não é obrigatório aparecer na frase, tá? Então, vamos lá. Olha só, dica que eu dou a vocês, pessoal. Quando você estiver respondendo, que a questão pedir para passar de uma forma para outra, você dê preferência a estar passando as frases observando aqui, ó, a afirmativa, para que fique mais fácil, tá bom? Sempre pegue como base a forma afirmativa. Lá em cima nós temos, ó, we have not done the exercise. Fechou? We have not done the exercise. Pronto. Essa é a nossa letra A. Vamos prosseguir. Vamos para B. Na B nós temos ali she, né, sujeito de terceira pessoa, has, né, not. Detalhe, o verbo, ó, continua no particípio passado. Eu não volto ele para a forma normal. Ah, professor, isso aí tá normal. Tá não. É porque, coincidentemente, sua forma de particípio passado é igual à forma primitiva, a forma normal. Tá bom? Então, she has not run alone. Próxima. Letra C. Nós teremos I have not loved Samara. Pronto. I have not loved Samara. Aqui também muito fácil. Acho que já deu pra gente pegar o macete das questões. Como é que a gente vai estar respondendo? Ó, os alunos costumam me perguntar o seguinte: professor, então da afirmativa para negativa a diferença é só nota? É. Ou seja, você acertou a afirmativa, você não tem como errar negativa e interrogativa. Agora, a recíproca é verdadeira. Se você também errar, aí você vai errar negativa e interrogativa, tá bom? Se você acertar a afirmativa, com certeza você acertará negativa e interrogativa. Agora também, se você errar a afirmativa, provavelmente você errará negativa e interrogativa, tá? Última. You have not stopped the bus. Pronto, finalizou. You have not stopped the bus. Finalizamos a forma negativa. Agora, gente, ó, vamos entrar ele pede aqui agora que a gente faça o quê? Coloque as frases da primeira questão na forma interrogativa. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Nós, quando formos passar para interrogativa, a gente pega com base as frases lá de cima da primeira. A gente não olha muito para a negativa, por quê? Porque pode causar confusão, né? Pode a gente fazer confusão de uma forma para outra. E mais, vou até dar mais uma dica para vocês, o seguinte, ó. É comum, antes da gente entrar na interrogativa, o aluno perguntar: professor, eu posso usar a forma haven't? Pode tranquilamente, pessoal. Lembrando que haven't é o que? É o mesmo que have not. Tá bom? A diferença é que haven't é contracted form, have not é full form. Pronto, que é a forma completa. Aqui eu posso usar também, ó, hasn't. Hasn't é o mesmo que have not, tá bom? Então, essas são as formas contraídas. A forma contraída da negativa, tá? Então, só a título de informação aí para vocês, tá? Então, vamos lá. Qual era a frase mesmo? A letra A, pessoal. A letra A nós tínhamos o que? You have done the exercise. É só a gente inverter, pessoal. Quem era sujeito fica no lugar do auxiliar. E o auxiliar vem para o lugar do sujeito, ó. Ficaria assim, ó.
Have we done the exercise? E não pode esquecer do ponto. Have you done the exercise? Pronto. Muito tranquilo. Letra B. Olha, na letra B é só inverter também, ó. Mesmo sem ó. Hath she run alone? Ó. Has she run alone? Ó. Letra C. Letra C nós tínhamos I have loved Samara. Então, ó, have I loved Samara? Have I loved Samara? Letra D. Have you stopped the bus? Pronto. Have you stopped the bus? Aí a gente fez a nossa forma interrogativa, tá bom? Pronto. Também de uma maneira bem simples, né? Muito fácil a gente responder na afirmativa. E aí, por fim, tá aqui, ó. Olha só essa questão. Essa questão vai exercitar o quê? O uso da forma regular e da forma irregular. Ele pede como é que faz, como é que é feita a forma de participo passado dos verbos abaixo. Por exemplo, to cry. To cry, ele é um verbo regular terminado em Y, precedido de consoante. Logo, ele segue a regra do Y. Então, ficaria assim, ó. Cried. Ok, ó. Cried. Essa é a forma de participo passado do verbo to cry. To be. Ó. Participo passado. Bien. Pronto. É um verbo irregular, né? A gente sabe que não recebeu ED, logo é um verbo irregular. Nós temos to drive, né? To drive, ó. Driven. Também um verbo irregular. Não é isso? To stop. Oh, por coincidência a gente trabalhou ele agora há pouco, né? Vimos acima. Então ficaria, ó. Stop. Verbo monossílabo terminado em consoante, vogal consoante. Dobramos a consoante final. To play. To play, ele é um verbo regular terminado em Y. Só que antes do Y vem uma vogal. Então, ó, ele ficaria played. Olha só. Cai, por que é que played não recebeu o IED e cry, to cry recebeu? Muito fácil, gente, ó. To cry, ele é Y precedido de consoante, então eu tenho que tirar o Y no seu lugar e colocar IED. To play, ele é um verbo terminado em Y, mas antes vem uma vogal. Então, se antes vier uma vogal, eu faço uso apenas do ED, tá bom? Então, gente, o que eu queria tratar para vocês na aula de hoje era isso, tá? Responder algumas questões para estar maximizando nosso entendimento. E vou pedir a vocês que façam em casa a atividade, ó. Atividade, ó. Responder a página 42, tá bom? Do nosso material. Você responde que na próxima aula eu vou estar fazendo a correção juntamente com vocês, tá bom? Então, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso, pessoal. Eu peço a vocês, continuem estudando, continuem com fé que tudo vai passar,
Logo, logo a gente vai estar de volta em nossas aulas, bem pertinho, né? Então, fiquem com Deus, pessoal, e até uma próxima aula.